Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre motivos que fazem o vácuo do coletor ficar saindo toda hora. Essa é uma pergunta que eu recebo muito e essa é uma experiência que eu já tive também no passado por dois motivos. Por falta de experiência minha, falta de prática sobre como usar o produto corretamente, mas também aconteceu com produtos que não eram os ideais para o meu corpo e isso acaba atrapalhando o vácuo, segurar o coletor no nosso corpo. Então vamos lá, nesse vídeo a gente vai falar sobre os 3 principais motivos que fazem o vácuo do coletor ficar soltando toda hora. O primeiro motivo é diâmetro pequeno. A gente tem aqui 3 coletores com diâmetros diferentes. Então, vocês podem dar uma olhada que esses coletores têm diâmetros diferentes. Cada um é indicado para um tipo de pessoa. Então eu tenho aqui um Enciclo B, um Flirt Mini e um Violeta Cup B. A gente pode ver que o Flirt Mini tem diâmetro menor do que os dois e o Enciclo B tem um diâmetro maior do que os outros dois, enquanto o Violeta Cup é mais ou menos um meio termo entre eles. Então, quando você está usando um coletor que tem um diâmetro muito pequeno para o seu corpo, geralmente o que acontece é que o vácuo solta conforme você faz determinado tipo de movimento. Então, muitas pessoas falam comigo assim: poxa, meu coletor funciona, mas ele vaza, ele solta quando eu levanto, ou quando eu sento em determinada posição, ou quando eu tô deitada, ou só vaza à noite. Geralmente isso é um sinal de que o diâmetro do seu coletor pode estar pequeno para o seu corpo. A segunda causa, maleabilidade. Quando você tem um coletor que é muito mole para o seu corpo, geralmente você, às vezes até rindo, isso aconteceu comigo uma vez, até rindo, a borda do coletor acaba sendo esmagada. Então, os coletores eles têm maleabilidades diferentes, como vocês podem ver. Então, a gente tem coletores mais molinhos, a gente tem coletores mais rígidos, a gente tem coletores de maleabilidade média. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor nisso, tem uma playlist aqui no canal chamada Maleabilidade Atualizada dos Coletores, para vocês verem lá qual coletor é mais rígido do que o outro. Então, quando o coletor é muito molinho para o nosso corpo, às vezes ele pode ficar soltando vácuo em momentos aleatórios por conta disso. O que acontece geralmente é que ele, por ser muito molinho, geralmente quando tem a borda fina também, a gente pode ver que alguns coletores têm a borda mais grossa, outros coletores têm a borda mais fina. Acaba fazendo com que a borda, conforme a nossa musculatura se movimenta, a borda cede e aí passa o ar e o vácuo solta. Então, coletor com diâmetro muito pequeno e coletor muito molinho são as duas principais causas. O terceiro motivo pelo qual o seu coletor pode estar soltando o vácuo é aquela questão do peso. O coletor que você está usando está pegando um vácuo muito fraco no seu corpo, por quaisquer motivos, às vezes até o formato dele, como a gente pode ver aqui, a gente tem 2 coletores de formato bem diferente, um mais arredondado e curtinho e um mais comprido e alongado. Então, se o formato não for o melhor formato que encaixa na sua anatomia, isso pode fazer com que o vácuo fique soltando. E o que acontece geralmente é que o coletor está aqui, ele está preso, mas ele está com um vácuo não tão forte assim, um vácuo muito fraquinho, e aí, à medida que o coletor vai enchendo, o peso do sangue vai deixando o coletor mais pesado. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, na playlist sobre vácuo. Se você quiser entender melhor sobre o que é o vácuo e como ele funciona, dá uma olhada nessa playlist, tem vários vídeos legais lá. E o que acontece, se você tem 2 coletores aí na sua casa, faz esse teste. Pega um coletor vazio e enche o outro coletor e você vai perceber a diferença de peso entre eles. Então, o que a gente está tentando fazer é segurar com a musculatura, com o vácuo que a gente tem, um coletor muito mais pesado quando ele está cheio do que quando ele está vazio. Então, geralmente, conforme ele enche, às vezes enche até metade, às vezes enche até 1/4, 1/3, sabe-se lá, depende da pessoa. E aí o vácuo solta, porque o peso do sangue fica muito grande para aquele vácuo que você tem. Mas então, o que eu posso fazer para consertar isso? Muitas vezes você vai precisar trocar
o modelo de coletor para um que seja mais adequado à sua anatomia e seu tipo de corpo. Mas o que eu sempre digo, antes de fazer isso, antes de pensar em usar outro coletor, principalmente se você ainda está em período de adaptação e está ainda aprendendo a usar o coletor, pegando o jeito, é trocar a dobra que você está usando. Primeira coisa a fazer é trocar a dobra. Geralmente, para vácuo mais forte, a gente vai de dobras mais simples para dobras mais complexas. Então, se você está usando a famosa, nossa querida dobra em C, ou a nossa querida dobra punch down, ou a dobra em E, ou a dobra em triângulo, ou a dobra em 7, todas essas dobras mais simples, eu recomendo que a primeira coisa que você tente seja trocar para dobras mais complexas. Dobras mais complexas como a nossa amada e favorita de quase todo mundo aqui que segue o canal, a meio diamante, ou a lábia, ou a origami. Essas dobras, elas dobram mais o coletor, elas tensionam mais o silicone. Então, quanto mais o silicone está tensionado, mais fácil ele vai tender a abrir e mais vácuo ele vai tender a formar. Então, se você está usando dobras simples, está tendo muito problema com vácuo, a primeira coisa a tentar é ir para dobras mais complexas. Se você já usa dobras mais complexas e está tendo esse mesmo problema, vale a pena tentar outras dobras, mesmo que elas sejam mais simples, porque o nosso corpo é um mistério e tem pessoas que conseguem mais vácuo com dobras mais simples. Então, pode ser que seja esse o seu caso. A maioria das pessoas vai ser dobra mais complexa, mais vácuo, dobra mais simples, menos vácuo. Mas pode ser que você seja o contrário. Então, a primeira coisa a tentar é isso. Se não der certo, depois de um tempo tentando, aí sim, você pode partir para o plano de tentar um coletor que vai ser mais ideal para o seu corpo. É isso, gente. Até o próximo vídeo.